Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que a T'Challa ela continua ali tentando entrar em contato com o Rusgar, só que é nesse exato momento quando o policial pega o telefone dele, atende e ela diz: Rusgar, por que você não atendeu meu telefone? Porque eu já estava ficando preocupada, só que não dá tempo nem ela falar mais nada, porque ele vai logo dizendo que aqui é o policial Khan. Ela chama policial, como assim? E pergunta o que foi que aconteceu. Ele fica calado e ela começa a dizer, toda agoniada ali, que é a namorada do Rusgar e pergunta se ela poderia falar com ele e se ele poderia passar o telefone para que ela fale com ele. Ruia fica percebendo aquela situação, vai até se aproximando, ao mesmo tempo que também o Alai chega. O policial então dá a notícia para ela e ela começa a ficar ainda mais agoniada, dizendo que não é possível isso. O Alai vai se aproximando e, como vocês já sabem no vídeo anterior que eu postei, ele foi o pivô disso aí que aconteceu lá com o Rusgar. Então ela ainda, a T'Challa, não sabe de nada e já vai dizendo a ele ali que a polícia disse que o Rusgar ele foi espancado e que ele está sem pulso. Ele fica calado, não responde exatamente nada e ela, muito agoniada, continua dizendo que não está entendendo o porquê que isso aconteceu, mas diz que ele, o Rusgar, ele foi para a cidade de pé junto. A Ruia respira até fundo ali ao ouvir toda aquela situação. Ela continua dizendo que o Rusgar morreu, então ele vai lá, abraça ela e friamente diz a ela que eu lhe desejo os meus sentimentos. Nesse momento a cena muda, vai lá para o Serhan, também vem chegando ali com a Nisgan. A filha chega e chama por mamãe, ela abraça ela e pede que ela se acalme, fique tranquila e depois pergunta o que foi que aconteceu. Ela diz que então tudo bem, que ela vai explicar para ela e diz que o Mutz ele começou ali a gritar feito um maluco, depois começou a jogar as coisas lá dentro do quarto. Ela continua dizendo que logo depois ele trancou a porta do quarto e ela ficou muito assustada, então decidiu ligar para o Yaman. Ela continua dizendo que o maior medo que ela está é que ele acabe se ferindo. A Nisgan então abraça ela e diz a ela que ela não precisa se preocupar, porque agora eles estão ali, ela está ali, a Nisgan também e o pai dela, o Serhan, também está ali, que ela fique tranquila que nada vai acontecer. Ela vai até no pai, abraça ele e ele pede a ela que ela fique tranquila e vamos lá para o seu quarto. E depois a Nisgan diz ao Serhan que vai agora mesmo falar com o Yaman, só que ela chama a atenção da mãe e diz à mãe que o Yaman não está aí porque ele já foi embora. Serhan pergunta a ela como assim. A Nisgan pergunta para onde foi que de fato ele foi e se ele teve coragem de deixar o Mutz assim. Então ela revela para os pais que parece que tem um médico aí que pode operar o Mutz e salvar a vida dele. Eles dois ficam calados sem entender nada e ela continua dizendo que foi nesse momento que o Yaman foi atrás desse médico. A Nisgan então olha para o Serhan, ficam sem entender nada, depois questiona ela que médico é esse e ela vai ficar de fato ali sem saber explicar, mas simplesmente aponta para aquela porta e diz que ela mesma veja porque ele acabou de chegar. Então, quando ela se vira e o Serhan também, ela vai bater de frente novamente ali com o Dr. Aydin. O Yaman já vai entrando todo feliz, dizendo que o Dr. Gulden Aydin é ele quem vai operar o Mutz. Então ele cumprimenta o Serhan, também a Nisgan, e eles ficam ali até sem saber o que fazer, porque aí tem muitas e muitas águas passadas. A Sebinem, nesse exato momento, ela vem chegando, tira até onda de doido ali, como se ela não soubesse de nada, que como vocês viram no outro vídeo que eu postei aí, foi ela mesma quem deu todas as dicas para o Yaman quem era o Dr. Gulven. Então, ao chegar na frente de todo mundo, ela diz: Dr. Gulven, seja muito bem-vindo. Ele também cumprimenta ela, mas ela fala de um jeito ali, como se estivesse assustado com a presença dele ali, como se fosse de fato uma surpresa mesmo ali, mas ela sabia que tudo isso ia acontecer, então é justamente quando ela diz que é uma surpresa ter a presença dele ali e o que foi que trouxe ele ali naquele hospital. Ele então responde para ela que na realidade não foi o que trouxe ele ali, depois aponta para o Yaman e diz: na realidade foi quem me trouxe aqui.
Eles ficam em silêncio e o Dr. Aydin continua dizendo que esse rapaz foi ele quem convenceu ele de vir até ali. Logo depois, a Nisgan, um pouco revoltada, diz para que a filha ela vá agora mesmo para o quarto. Depois que ela sai, ela olha para o Yaman em tom de interrogação, perguntando a ele o que é que está acontecendo ali. Ele fica calado e a Nisgan fica fazendo de conta ali que o Dr. Aydin é um qualquer, olha para ele, para o Yaman e pergunta a ele o que é isso, apontando lá para o Dr. Aydin. Só que o Gulden ele não vai deixar barato, olha para ela meio ali sem entender nada, pergunta a ela como assim isso e diz a ela que ela não sabe, mas ele vai se apresentar dizendo que eu sou o Gulden ou Gulden Aydin. Ou seja, ele fala isso, mas ele sabe muito bem que ela sabe completamente porque tem águas passadas aí, como eu disse a vocês, mas ele fala dessa forma ali para que ela entenda o peso que tem o nome dele. Todos eles ficam em silêncio, sem saber nem o que dizer. Logo depois ele olha para o Yaman e pede para que ele diga uma coisa para ele, responda algo. Ele não venha dizer agora que a família dele não sabia que ele viria até ali. Ele fica calado e ele continua interrogando, dizendo para que ele não venha dizer que a família dele não sabia de nada disso. O Yaman, ele acena de uma forma ali, confirmando para ele que de fato a família não sabia. Então o Aydin ele começa a se revoltar e pergunta que como assim? Ele parou o carro dele no meio da rua e do nada falou que deveria fazer uma cirurgia, uma operação em um amigo dele ali dentro do hospital da família Soysalan, sendo que a família Soysalan não sabia de nada disso e fica revoltado contra o Yaman e o Serhan automaticamente já pede a ele que ele tenha calma. O Aydin olha para ele e pergunta é o que? E o Serhan diz a ele que ele não se preocupe porque não tem problema, que querendo ou não o filho dele também é um Soysalan. A Sebnem ela dá até uma olhada ali para Nisgan porque sabe que querendo ou não toda essa situação iria mexer com ela. O Gulden ele fica até ali como se fosse em forma de deboche, dizendo agora sim, tudo bem, já que ele é um Soysalan, então ele pode de fato ali tomar essas decisões, né? O Yaman diz que ele tinha concordado em fazer ali uma avaliação no Moods, então ele logo corta o Yaman e diz a ele que sim, que ele concordou com isso, mas ele não sabia que a família toda dele ali não sabia disso. O Yaman diz que tudo bem, que é isso mesmo e que se as condições do Moods for boa, ele vai poder até operá-lo. Então o Aydin vai logo interrompendo ele, dizendo a ele que ele não falou em nenhum momento ali em operação e disse que apenas concordou com ele em examiná-lo. O Yaman diz que sim, que é exatamente isso que ele quis dizer, que essa operação só vai ocorrer de acordo com o exame. Depois a Nisgan chama o Yaman, pergunta a ele se eles podem conversar em particular e o Gulden vai logo dizendo que sim, que é claro que eles podem conversar à vontade, mas ele quer deixar bem claro, pega no relógio e diz que o voo dele vai decolar em 1 hora e 25 minutos. Eles ficam calados e ele continua dizendo que acredita que ele consegue chegar a tempo se eles se apressarem um pouco. A Sebnem, por sua vez, já puxa o Gulden e chama ele para que eles vá para a sala dela, porque assim eles podem ali tomar um cafezinho. Por sua vez, o Serhan ele vai saindo ali revoltado e a Nisgan tenta lhe chamar, mas ele sai revoltado porque ele sabe o que aconteceu no passado entre a Nisgan e também o Dr. Aydin. A Nisgan agora questiona o Yaman ao ficar sozinho, pergunta o que é que ele está fazendo, o que é isso. Ele fica calado e ela questiona ele que ele fale agora mesmo com ela porque quer saber a sua explicação. O Yaman diz a ele que sim, que foi dessa forma que aconteceu e que ele decidiu ir atrás porque o Moods ele estava muito mal e que o tratamento dele já não estava mais funcionando. A Nisgan pergunta a ele quem foi que disse isso a ele, se por acaso foi ele que decidiu isso sozinho. Ele diz que não sabe como que aconteceu, escutou alguém falando, mas isso já não importa mais e que ela é quem deveria ter contado tudo isso para ele. Ela fica calada e ele continua dizendo que ele ficou esse tempo todo ali por nada. Ela então responde para ele que as opções de tratamento deles ainda não terminaram e que esses tipos de tratamento requer tempo. Ele diz a ela que ela pare agora mesmo de querer ficar escondendo as coisas dele. Ela fica calada, sem saber o que falar, e ele diz que já sabe muito bem que a única forma de o Moods voltar a andar é operando ele.